Olá galerinha, aqui é o tio João Paulo e hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo da quarta semana do PET volume 3 do quinto ano do ensino fundamental. A unidade temática que nós iremos estudar nesta semana, pessoal, será novamente as danças. E o tema desta semana será a importância das danças culturais brasileiras e suas influências. Esta semana continuaremos a falar e praticar diferentes estilos de danças com brincadeiras. Será muito divertido. E aqui, galerinha, nós temos uma pequena apresentação sobre o conteúdo dessa semana. Acompanhe comigo a leitura, galerinha. As danças são uma importante forma de expressão e comunicação, sendo utilizadas desde os primórdios da humanidade para informar traços da cultura criada e estabelecida pelos sujeitos. Algumas danças brasileiras não apresentam mutações ou variações em sua composição, conforme são praticadas ao longo do tempo. É o caso das danças folclóricas, por exemplo. No entanto, outras dessas danças sofrem pequenas, embora significativas, transformações em aspectos como gestualidade e musicalidade, a exemplo do forró e do samba. Bom, galerinha, o que está falando aqui nessa apresentação é que algumas danças brasileiras elas não sofrem nenhuma mutação, ou seja, elas não sofrem nenhuma modificação mesmo com o passar do tempo, que é o caso aqui, pessoal, das danças folclóricas. As danças folclóricas, elas são as mesmas desde quando elas foram criadas. Já não é o caso do forró e do samba, como foi citado aí como exemplo para vocês. O forró e o samba, pessoal, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eles estão sempre sofrendo alguma modificação. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Quem aí conhece o piseiro, galerinha? O piseiro é um forró diferenciado, que sofreu algumas modificações lá no Nordeste. Eles misturaram o pop com o eletrônico, aí resultou essa batida que está agradando todo mundo, pessoal. Então, o piseiro é um forró também, mas é um forró que foi modificado. Isso também acontece com o samba, como foi falado aí no texto. Já as danças folclóricas não acontecem essas modificações. E aqui, galerinha, nós temos o Para Saber Mais. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as danças culturais brasileiras, vocês vão entrar neste link aí, que vocês vão ter mais informações sobre o conteúdo dessa semana. Agora nós iremos para as atividades da semana, galerinha. Aqui na atividade 1, pessoal, primeiro nós vamos fazer a leitura do texto para depois nós respondermos as perguntas. E o título do texto é a importância das danças culturais brasileiras e suas influências. As danças constituem um importante componente cultural da humanidade. E no caso do Brasil, que possui uma cultura tão rica e diversificada, a gama de modalidades é enorme e muito importante para a cultura brasileira. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. No país, as danças brasileiras de caráter folclórico receberam influências dos povos africanos, árabes, indígenas e europeus. Olha aí, pessoal, uma coisa interessante que é bom vocês saberem. As danças folclóricas brasileiras, elas têm diversas características que foram recebidas desses povos aí. Dos africanos, que foram trazidos como escravos para o Brasil, dos árabes, dos indígenas que já estavam aqui e dos europeus, principalmente os espanhóis, os portugueses e também os franceses, galerinha, que foi o que vocês aprenderam em uma aula anterior, que citou até como exemplo para vocês, galerinha, acho que vocês se lembram, as quadrilhas das festas juninas, que é uma dança brasileira que tem influência francesa. As religiões, sobretudo a Igreja Católica, teve forte influência no surgimento de personagens e contos da história brasileira. As danças brasileiras surgiram da fusão da cultura europeia, africana e árabe aliada às manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram um grande destaque
e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas. Muitas danças folclóricas têm origens anônimas e foram passadas de geração para geração durante um longo período de tempo. As danças constituem um importante componente cultural da humanidade, e no caso do Brasil, que possui uma cultura tão rica e diversificada, a gama de modalidades é enorme e muito importante para a cultura brasileira. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, e figurinos e cenários representativos. Estas danças são realizadas geralmente em espaços públicos, como praças, ruas e lagos. Então, pessoal, aqui nessa parte do texto está explicando pra gente como foi que surgiram as danças brasileiras. Que aqui no Brasil, pessoal, houve uma mistura das danças africanas, árabes, europeias e indígenas. E dessa mistura, algumas danças elas se destacaram e se tornaram atrações populares, que são as nossas danças folclóricas, galerinha. E como o Brasil é um país muito grande, com vários estados e regiões, nós temos as danças folclóricas de cada região do nosso país. Por exemplo, turminha, nós temos a dança do Bumba Meu Boi, que é uma dança da região norte e nordeste. Temos o samba de roda, que é uma dança do estado da Bahia. O frevo, que é uma dança pernambucana. O maracatu, que é uma dança típica da região nordeste. E várias outras danças, pessoal. Agora vamos para as perguntas desta atividade, galerinha. A primeira pergunta é esta aqui, a letra A. Quais as características das danças folclóricas brasileiras? E para responder esta pergunta, pessoal, vocês vão ler este último parágrafo aqui do texto. Nesta parte do resumo, vocês vão encontrar a resposta da letra A. Tá bem facinho, galerinha. Vamos agora para a letra B. E a letra B está perguntando o seguinte para vocês, galerinha. No país, as danças brasileiras de caráter folclórico receberam influência de quais povos? Já falei um pouquinho para vocês sobre esta pergunta, mas se vocês não lembrarem, pessoal, vocês podem voltar lá no texto novamente. E aqui neste segundo parágrafo, pessoal, vocês vão encontrar a resposta desta letra B. Vocês vão ler esta parte do resumo para responder esta letra B. E terminando a letra B, nós iremos agora para a letra C. Como as danças brasileiras surgiram? E para responder esta pergunta, galerinha, vocês vão voltar novamente no texto. E aqui, pessoal, neste segundo parágrafo, nesta parte do resumo, vocês vão encontrar a resposta da letra C. Tá bem fácil, tá bem na cara aí, pessoal. Vamos agora para a atividade número 2, galerinha. A atividade número 2, pessoal, é uma brincadeira de origem africana, é a brincadeira terra-mar. Esta é uma atividade prática para vocês fazerem nas casas de vocês. O objetivo dessa brincadeira é conhecer e valorizar a cultura afro e suas origens, estar atento ao comando e ao movimento. Vocês podem fazer esta atividade em um gramado, em um quintal, garagem ou algum outro local disponível aí nas suas casas. Nesta brincadeira, vocês irão formar uma longa reta riscada no chão. Aí de um lado vocês vão escrever a palavra terra, do outro lado vocês vão escrever a palavra mar. E aqui, pessoal, nessa parte, está explicando para vocês como fazer essa brincadeira da terra-mar aí nas suas casas. Primeiro, vocês vão fazer um risco no chão e vão escrever de um lado a palavra terra, do outro lado a palavra mar, que foi o que eu falei para vocês. E assim como está sendo mostrado aqui nessa imagem também. Essa brincadeira, galerinha, é como se fosse a brincadeira do morto-vivo. A diferença, pessoal, é que vocês não vão precisar nem agachar e nem se levantar. Vocês vão precisar pular de um lado ou então pular para o outro lado. Aí vocês vão fazer um risco no chão, que foi o que eu falei para vocês. Vão escrever de um lado a palavra terra,
do outro a palavra mar, vocês irão começar todos de um lado. Aí vocês podem escolher um lado e vocês vão começar. Por exemplo, vocês podem ficar todos do lado da terra. Aí vocês vão escolher uma pessoa que vai ser o comandante, que vai falar para vocês. Vai falar terra ou então vai falar mar. Se o comandante falar terra, aí vocês permanecem no mesmo lugar. Se o comandante falar mar, aí vocês vão pular para o lado do mar. Vocês vão seguir os comandos, vão ter que ter bastante atenção para não pular para o lado errado. Os que forem errando vai sair da brincadeira e a última pessoa que sobrar vai ser o vencedor. Esta brincadeira é bem simples, vocês vão ter que ter bastante atenção. E terminando esta brincadeira, nós iremos para a atividade número 3. A atividade número 3, galerinha, é a dança de acompanhar os pés. É também uma atividade prática para fazer aí na casa de vocês. O objetivo desta atividade é conhecer e valorizar a cultura afro e suas origens, trabalhar a memória e movimentos. Vocês irão fazer esta atividade, pessoal, no mesmo local da atividade número 2. Para brincar, vocês devem formar um círculo enquanto o líder canta e bate palma. E vocês vão fazer esta atividade nas suas casas da seguinte forma, pessoal. Como falei para vocês, vocês irão formar um círculo enquanto o líder canta e bate palma. Em um determinado momento, ele para na frente de alguém da roda e faz um tipo de dança. Se ela conseguir imitar os passos, será o próximo líder. Se não, este escolherá outra pessoa. Sugestão de dança para fazer esta atividade pode ser o baião, o forró ou então o frevo. E uma dificuldade que eu observei aqui nessa atividade, pessoal, vai ser vocês encontrarem esse número de pessoas para formar o círculo. Mas se vocês não tiverem aí nas suas casas essa quantidade de pessoas, que eu acredito que não vai ter, aí vocês podem fazer essa brincadeira em duplas. Aí vocês vão fazer assim, pessoal, vocês vão chamar os pais de vocês ou irmãos de vocês para participar desta brincadeira. Aí vocês vão fazer essa brincadeira como se fosse a brincadeira do espelho. Aí vai ser assim, pessoal, um vai ficar na frente do outro, vai fazer a dança, pode ser essas danças que estão sugeridas aí, o baião, o forró, então o frevo. Aí o outro vai ter que imitar. Esta é uma forma que dá para fazer esta atividade aí nas suas casas. Então, galerinha, tentem aí fazer esta atividade. Acredito que em duplas vai ficar mais fácil para vocês. E esta atividade número 3 é a última atividade da nossa semana. E com ela, pessoal, eu concluo para vocês a explicação da semana número 4 do PET volume 3 do 5º ano do ensino fundamental.